noite, Lagoinha. Glória a Deus. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Quem me conhece sabe, né? Como eu gosto dos louvores. E hoje eu tive que ficar. Mas amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vira para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado e diga: você está no melhor lugar, com as melhores pessoas. Você fez a melhor escolha, porque estamos no lugar de vitória. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Amados, estamos num lugar de vitória. Gostaria de pedir aos irmãos, antes de entrarmos na palavra do Senhor, que por um breve momento os irmãos estejam pensando sobre vitória, sobre o que é verdadeiramente uma vitória, o que é um sucesso, o que significa essas palavras para vocês. Pensa um pouco no coração para que a gente possa entrar na palavra do Senhor. E amados, tenho certeza que se eu pedir para que todos levantem as mãos aqui sobre em que pensaram no momento sobre sucesso e vitória, não para constranger ninguém, mas eu tenho certeza que a grande maioria pensou em vitória, em sucesso no trabalho, pensou em vitória e sucesso em coisas que fazem no seu dia a dia. Mas eu tenho certeza que talvez muitos poucos, ou talvez ninguém, tenha pensado em vitória em uma vida espiritual. Não se constranja, amados, porque verdadeiramente as coisas nesse mundo caminham e nos empurram para algo que é material. Muitas das vezes as pessoas pregam até mesmo um evangelho material. Então muitas das vezes esquecemos de lado aquilo que é do Espírito. E quando a gente fala em vitória, a gente fala de um processo de conhecimento, de dedicação e de renúncia. No esporte não é assim? Os grandes times, as grandes seleções, os grandes atletas, eles investem, eles têm conhecimento, eles praticam e muitas das vezes renunciam muitas coisas. Renunciam uma vida de balada, renunciam às vezes o convívio com a família para se dedicar aos treinamentos, correto? Quem pratica esporte sabe do que eu estou falando. E aí eu pergunto, por que na vida espiritual a gente não dedica tanto? A gente não procura a vitória e o sucesso? Por quê, né? Mas quero dizer para você nessa noite que tudo depende de nós. Nossa vitória, o nosso sucesso está em Deus, mas depende única e exclusivamente da posição que nós vamos tomar diante dele. Amém? Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Mateus 7, versos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Repita: edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que desabou, e grande foi a ruína. Vamos fechar os nossos olhos, orar ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, apresentamos a Tua palavra lida nessa noite. Pedimos, ó Deus, todo o auxílio do Teu Espírito Santo sobre nós. Pedimos, ó Deus, toda a compreensão, que os mistérios do Senhor sobre a nossa vinda na Tua casa nessa noite, ó Deus,
seja completado em nossos corações. Ó Pai, que o Senhor venha mostrar o real sentido para as nossas vidas, para a nossa vinda na Tua presença nessa noite. Completa em nós, ó Deus, todo o Teu querer, toda a Tua vontade, que possa ser o Teu Espírito Santo a falar conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto lido fala do momento final, da conclusão de uma passagem que é conhecida como o Sermão da Montanha. Tenho certeza que em algum momento da vida os irmãos já ouviram falar sobre isso. E eu particularmente não vejo forma melhor que Jesus pudesse concluir esse sermão. Segundo um escritor e teólogo chamado John Stott, o sermão foi um apelo de Jesus aos seus seguidores, um chamado a mudar de vida, um chamado a mudar de vida. Jesus, no seu ministério, ele passa ali um tempo, ele vai para o monte, ele passa um tempo ali falando a respeito do reino de Deus, ele passa ali um tempo falando do projeto de Deus para a vida do homem, falando do reino, e ele conclui exatamente com essas palavras. A mesma coisa o Espírito Santo de Deus tem feito conosco nos dias de hoje. O Espírito Santo a todo momento vem falando, vem anunciando as coisas, os projetos de Deus para as nossas vidas. A todo momento o Espírito Santo tenta convencer o coração do homem a se arrepender dos teus pecados, a mudar de vida. Amado, se você tem sentido isso no teu coração, tenha certeza, isso é o Espírito Santo de Deus te incomodando. Porque não existe uma pessoa ter um encontro com Deus e ela não ter a sua vida mudada. Não existe a pessoa se encontrar com Jesus e não ter uma real mudança na sua vida. Então, Jesus estava chamando aquelas pessoas a mudarem. E ao contrário, amados irmãos, do que dizem, ao contrário, do que muitos querem dizer, como eu disse a respeito do evangelho que muitas das vezes é anunciado neste mundo, que Deus não se importa com o pecado, Deus não está preocupado com o tipo de vida que você leva, desde que você seja um homem bonzinho, desde que você seja uma pessoa agradável, que faça o bem ao próximo. Mas, amados, preste atenção, ser bonzinho, ser agradável, isso nos torna sim homens e mulheres melhores, mas isso não nos dá direito à salvação. Adão e Eva, amados irmãos, eu pergunto, o que aconteceu com eles quando eles pecaram? No período de Noé, do dilúvio, o que aconteceu com aquelas pessoas que não ouviram o chamado de Noé? Período de Ló, Sodoma e Gomorra, o que aconteceram com aquelas pessoas que não ouviram o que Ló dizia? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram retirados da presença de Deus. No período de Noé, aqueles que não ouviram o chamado, aqueles que não ouviram as palavras de Noé, foram afogados pelas águas da enchente. E no período de Ló, aqueles que não ouviram o real chamado de Ló, foram queimados pelo fogo que desceu dos céus. Então existe um juízo para este mundo, que é juízo de decreto de pecado. Então, amados, se Deus não liga para o pecado, por que Deus aplicou juízo sobre essas pessoas? E aí eu quero dizer para você, se realmente você tem pensado como a grande maioria das pessoas neste mundo, se basta ser bonzinho, se basta fazer coisas boas, praticar caridade, se basta só isso na minha vida, muitos estão cegos por um evangelho materialista. O que muitas das vezes a gente ouve falar hoje, que Deus vai prosperar a sua vida. Amados, tome muito cuidado com isso. Certa vez eu ouvi um pastor pregando e ele dizia o seguinte:
Existem pessoas que estão tão cegas dentro da igreja que o diabo não está nem um pouco preocupado em retirá-las da igreja. Porque elas estão tão cegas procurando o que é material dentro da igreja, que o diabo, se tirar essa pessoa da igreja e jogar ela no mundo, ela vai se lembrar de Deus, porque ela vai passar dificuldade. Então ele deixa. Mas o nosso foco, amados irmãos, é o reino, é a renúncia, é uma vida em Cristo. Mas isso assusta as pessoas. Isso assusta as pessoas. Pense naqueles homens que viveram o chamado de Deus no passado: Moisés, Davi, Daniel. Cada um teve um chamado, cada um foi colocado para fazer um projeto. E tenho certeza, amados irmãos, ficaram assustados com aquilo que Deus ia apresentando à vida deles, porque com certeza eles reconheciam que não eram capazes de fazer aquilo, mas resolveram confiar, resolveram seguir adiante. E aí, amados irmãos, eu gostaria que colocasse para mim, por favor, João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, amados irmãos? Jesus. Então, para eu ser liberto, eu preciso conhecer quem? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, onde eu aprendo sobre esse Jesus? Aonde está escrito? Nosso irmão levantou aqui na frente. Na palavra. Tudo que eu preciso para conhecer a verdade, para ser liberto, eu preciso buscar na palavra. Como eu faço para conhecer mais este Jesus? Como que eu faço para conhecer mais uma pessoa? Como? Relacionamento, intimidade, conhecimento, trocas de experiências. O irmão falou aqui hoje, quanto tempo temos dedicado ao Senhor nas nossas vidas? Quanto tempo eu tenho passado de joelho, orando, buscando, lendo a Bíblia, falando com o Senhor, elogiando as coisas que Ele tem feito, até mesmo falando dos meus problemas para Ele. Quanto tempo eu tenho passado? Se eu não passo nenhum tempo com o Senhor, como eu posso dizer que eu o conheço? Como? Eu posso falar... Você pode pegar qualquer pessoa famosa no mundo e dizer assim: você conhece o fulano? Sim, você conhece, mas você tem intimidade, você passa tempo do lado dele. É a mesma coisa Jesus. Você sabe quem é Jesus porque você ouve falar de Jesus. Você sabe quem é Deus porque você ouve falar de Deus. Mas você tem intimidade com Deus, de chegar e falar assim: Deus, eu estou cansado. Ele vem e te acolhe. Você tem intimidade com Deus de saber se os passos que você vai dar são realmente os passos que Deus queria que você desse? Como que eu crio essa intimidade com Deus, amados? Orando, buscando, jejuando, pagando um preço, vivendo em comunhão, porque o que a Bíblia fala? Onde tem um ou dois reunidos, ali eu. Então a igreja também é um lugar onde eu conheço Deus. Isso é importante. Eu preciso ter e cultivar esses hábitos. Voltando ao texto, amados irmãos. Quais foram as primeiras palavras de Jesus na abertura do sermão? Alguém sabe? Quando ele começou aquele sermão, o texto que nós lemos foi a conclusão, mas as primeiras palavras de Jesus, quando ele começa ali o sermão, alguém conhece? Hein? Ele diz o seguinte:
É chegado o reino de Deus, sejam bonzinhos. Foi isso que ele falou? É chegado o reino de Deus, sejam coleguinhas. É chegado o reino de Deus, façam caridade. Foi isso que Jesus falou? Não, ele disse o seguinte: é chegado o reino de Deus, arrependam. Arrepender de quê, amados? O que eu preciso me arrepender? O quê? Em pecado. Somos inclinados, a nossa carne ela é totalmente inclinada ao pecado. Tudo quanto é coisa ruim vem do homem. Mas eu preciso o quê? Me arrepender, eu preciso buscar, porque quanto mais eu busco a face do Senhor, mais a luz dele se reflete sobre a minha vida, mais eu me conheço, mais eu conheço os meus erros. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Porque quando eu faço muitas das coisas, às vezes inocente, e às vezes acredito que aquilo são coisas boas, mas na presença do Senhor e na luz do Senhor, o Senhor se revela e me mostra que às vezes as minhas atitudes são erradas. Mas como que eu, Tiago, posso descobrir isso na minha vida? Quando eu busco a face do Senhor. Não existe outro. Então ele diz: é chegado o reino de Deus, arrependam. João Batista, quando anunciava Jesus, ele dizia a mesma coisa: olha, é chegado o reino de Deus, arrependam dos seus pecados. Jesus, quando mandou os discípulos, diz: digam, anunciem o reino, e anunciem às pessoas que se arrependam dos pecados. Olha como a palavra, ela sempre direciona o homem para aquilo que é o projeto de Deus. O homem sempre caminhando em direção, quando o homem não está caminhando em direção a Deus, ele está sempre caminhando em direção ao pecado. E isso, amado, não é um privilégio seu, não, isso é a natureza do homem. Então é preciso deixar uma coisa bem clara para nós aqui nessa noite. Se não houver arrependimento, amados, não tem salvação, não seremos herdeiros. Se não tiver arrependimento, não teremos a marca de Jesus nas nossas vidas. Não existe salvação se não houver aquilo que no grego é chamado de metanoia, ou seja, mudança de mente. Como eu disse antes, é impossível o homem encontrar com Jesus e não ter uma mudança de mente, não ter uma mudança de postura. É impossível, amados. Se você tem um encontro real com o Senhor e continua fazendo as mesmas coisas, me desculpe, mas você ainda não conheceu Jesus. É impossível o homem chegar na glória de Deus e não se constranger com as coisas erradas que ele faz. É impossível, amados. É impossível você olhar para aquele Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, que te escolheu, que te chamou de filho, que te trouxe para a glória dele, e achar que você pode continuar vivendo do mesmo jeito, uma vida cheia de pecados, uma vida toda errada. Não tem como. Precisa ter mudança de mente, mudança de vida, mudanças de hábitos. Conhecendo ao Senhor, as coisas vão seguindo. Como eu faço para mudar a minha mente e a minha postura? Como? Verso 24, por favor. E disse, verso 24: Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a... Então eu preciso o quê? Eu preciso primeiro ouvir a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Preciso ouvir a Jesus. Sim, preciso ouvir a Jesus, sim. Mas é só isso? Só ouvir?
preciso só vir no culto todos os dias, ou só aos domingos, sentar e ficar aqui, cantar louvores e ir embora. Hein? Aquele que ouve as minhas palavras e as é comparado ao que construiu a casa sobre a... Poxa vida, amados. Então não é só ouvir. O Senhor, Ele não quer de nós que sejamos crentes sem fervor, pessoas robotizadas, pessoas que simplesmente saem das suas casas, colocam as suas roupas, sentam aqui, ouvem uma palavra e vão embora para casa como se nada tivesse acontecido. É preciso ouvir, mas é preciso praticar. É preciso viver a palavra do Senhor, amado. É preciso fazer as coisas que o Senhor tem revelado à sua vida. É preciso ser ativo na obra de Deus. Porque existem pessoas que estão famintas de ouvir essa palavra. Existem pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Quem serão os instrumentos de Deus para isso? Eu e você. Você que vem aqui na casa do Senhor, recebe, ouve o seu alimento e leva o alimento lá para fora. Salva vidas, salva pessoas, salva os seus familiares, os seus amigos. Mas é cômodo. É cômodo chegar, sentar, ouvir, ir embora. Não é para isso que o Senhor tem nos chamado. Então, vir só na igreja basta? Lembra desse verso 24? Estou fazendo muito, estou indo na igreja todo domingo. Tem quarta-feira, eu vou também. Agora eu vivo para a igreja. Agora não tem mais vida social. Tudo é igreja. É GC terça-feira. Não sei o que. Tudo é igreja, amados. Sim, tudo é igreja. Se você quer um Deus se dedicando a você 24 horas da sua vida, o mínimo que Ele te pede é que você se dedique a Ele também. Mas não. É difícil. É mais fácil culpar Deus quando está dando tudo errado. É mais fácil dizer: olha Deus, você me abandonou, quando na verdade fui eu que abandonei Ele primeiro. Não é? Eu me lembro quando eu era pequeno, estava aprendendo a andar de bicicleta, e eu falava com meu pai: solta, solta, solta. Aí ele soltou, eu caí. Eu falei: por que você não segurou? Ele falou: mandei você pediu para eu soltar, achei que você sabia andar. Eu caí. A nossa vida é assim. Às vezes a gente fica pedindo: solta Deus, solta, deixa eu viver minha vida. E Deus deixa você viver sua vida. Você cai, quebra a cara, aí volta e culpa Deus. Deus me abandonou. Não, você pediu para seguir a sua vida sozinho. Ele permitiu, Ele te dá o livre-arbítrio. Concordam comigo? Sim ou não? Amados, o texto também fala a respeito no verso 28 e 29, coloca por favor, que é a conclusão do texto que nós lemos, verso 28, verso 29. Mateus 7, 28. Diz-lhes, pois, Jesus, Mateus 7, 28 e 29. Verso 28, por favor. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Por que a multidão se maravilhou com isso? Alguém já parou para pensar? Porque comparou Jesus com os escribas. Os escribas eram a espécie dos religiosos da época, amado. Eram os grandes conhecedores da palavra. Conheciam a Bíblia de capa a capa.
conheciam a palavra de capa a capa, mas eles viviam a palavra de Deus? Por isso é falado que Jesus tinha autoridade. Ele tinha autoridade porque ele tinha vivência, ele sabia do que ele estava falando. Nós temos aqui o irmão Wellington que mexe com corte de cabelo. A minha mãe era cabeleireira. Então, eu posso falar até com uma certa propriedade sobre cortes de cabelo. Mas eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu sou cabeleireiro. Nunca peguei na tesoura, a não ser para cortar papel. Então eu não vivo sobre isso. Eu posso falar, mas eu não vivo sobre isso. Então Jesus, ele tinha autoridade. E essa autoridade, amados irmãos, é a autoridade que eu e você precisamos ter para convencer as pessoas sobre aquilo que nós falamos. Como? Quando eu vivo a palavra de Deus. Quando eu ouço e pratico a palavra de Deus. Sucesso e fracasso nunca vai ser por acaso. Guarda sempre isso. O texto, amados irmãos, aponta dois casos, dois construtores. Mas o que há de fato de semelhança e distinção nesses dois? O que levou o sucesso e o fracasso do outro? Vou melhorar um pouco isso. O que de fato levou o sucesso de um e a não permanência do sucesso de outro? No texto que nós lemos. Porque, entendam, os dois tinham uma meta, que era o quê? Construir uma casa, correto? Os dois tinham a meta de construir uma casa, correto? Sim. Então os dois tiveram sucesso, correto? O primeiro construiu uma casa sobre a rocha, teve sucesso. O segundo construiu uma casa sobre a areia, teve sucesso na construção, sim ou não? Importante. Então, tinham a mesma missão: construir uma casa. É a primeira semelhança entre eles. A segunda semelhança entre eles: passaram pelas mesmas adversidades. Quais foram? Chuva, vento e a enxurrada. A Bíblia não fala que a casa sobre a rocha passou e a casa sobre a areia também passou pelas mesmas adversidades? Então também é uma segunda semelhança entre eles. Mas aí a gente vai agora naquilo que é a distinção. Aí eu pedi aos irmãos, a irmã que projeta, por favor, 1 Coríntios 3, 10, capítulo 3, do 10 a 17. 1 Coríntios 3, 10 a 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, ao qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como o que através do fogo, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santuário de Deus, que sois vós, é. Quem é o santuário de Deus? Sou eu. Então você acha que Deus
não está preocupado que eu e você sejamos essa casa sobre a rocha? Sim ou não? Se vocês acham que Deus não está preocupado com as nossas escolhas, onde eu vou construir, amado irmão? Sou eu que decido. Aonde eu vou colocar o meu fundamento, sou eu que decido. Mas a palavra que nós acabamos de ler fala que Jesus, Ele é o único. Mas muitas das vezes eu prefiro colocar o meu fundamento no meu dinheiro, na minha situação social, no meu convívio familiar, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, e esqueço Deus. E o que acontece? Quando vem a chuva, o vento forte, o problema, isso tudo vai se ruir. Mas Jesus não, Jesus Ele é a rocha inabalável, amém. Glórias ao nome do Senhor por isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Só existe um fundamento. Jesus não é um dos fundamentos, Jesus é o fundamento. Jesus é aquele que veio para que você esteja firme nele. Você pode escolher qualquer coisa. Se você escolher não se firmar em Jesus, um momento da sua vida, amados irmãos, tenha certeza, o problema vai vir e você vai ruir. E aí eu concluo essa parte desse texto dizendo: o que Jesus diz a respeito do mundo? No mundo tereis. No mundo tereis. Mas aí ele conclui o texto dizendo o quê? Mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. Ele disse isso. Jesus disse isso. Então Jesus não prometeu uma vida mansa para ninguém, prometeu? Casa sobre a rocha significa ausência de tempestade, hein? Então Jesus, quando me chamou para vir para a presença dele, quando eu sentei aqui na igreja, conheci o Senhor, levantei a mão, reconheci como o meu suficiente Salvador, descansei, acabou meus problemas, hein? Jesus te prometeu isso? Mas no texto ele prometeu uma coisa, hein? Prometeu o quê? Hein? Prometeu nossa, Deus amado. Ele prometeu a vitória, amados irmãos. Você não dá um grito por conta disso, não é possível. Você já entrar numa luta sabendo que você vai ganhar. Você entrar num jogo sabendo que a sua vitória é garantida, amados irmãos. Se Jesus estiver do seu lado, é isso. Por isso que você precisa louvar, glorificar, que o irmão falou, a gente precisa dar pulo, a gente precisa anunciar para as pessoas: eu sou vitorioso em Cristo. E aí eu digo para vocês, irmãos, Deus muitas das vezes Ele nos coloca à prova. Por que Deus nos coloca à prova? Por que que Ele disse que a gente passaria pelos problemas do mundo? Por quê? Porque quando a gente faz uma prova, quando a gente está lá no ginásio, aqueles que fazem faculdade, seja qual for, quando você faz uma prova, o intuito é que você seja aprovado, é colocar em prática os conhecimentos, aquilo que a gente viveu ao longo do período, para no final do período que a gente avance etapa. Então muitas das vezes as provas que o Senhor muitas das vezes colocam para nós, não é para nos derrubar, não é para que a gente se perca no caminho, mas é para que a gente seja aprovado, é para que a gente crie raiz, para que a gente fique firme, para que a gente viva algo extraordinário na presença do Senhor. E aí muitas das vezes alguém vai chegar para você e vai falar assim: deu sorte na vida. Quem nunca ouviu falar isso, né? Às vezes você está num bom emprego, aí chega um camarada do seu lado e fala assim: deu sorte na vida. Às vezes você é uma pessoa abençoada, você tem um casamento abençoado, você tem uma vida, porque você vive debaixo do Senhor. Então você e a sua esposa, ou você e seu marido são pessoas abençoadas pelo Senhor. Aí chega uma pessoa e fala assim: você deu sorte no casamento.
Quem nunca ouviu isso em um determinado momento? Amados, não tem a ver com sorte, tem a ver com escolhas e renúncias. Tenho certeza, como eu disse, não estamos isentos da tempestade, mas temos os nossos pés firmes na rocha. Eu sempre falo sobre isso, e eu gosto sempre de falar sobre isso. Há pouco tempo atrás eu ouvi essa palavra, eu ouvi essa frase de um amigo meu, que eu dei sorte no meu casamento. Sim, fui abençoado grandemente pelo Senhor, e glorifico ao Senhor todos os dias por conta disso. Colocou uma mulher extremamente abençoada na minha vida. Mas passamos por momentos muito difíceis. Meu casamento quase chegou a ruir. Mas naquele momento nós nos lembramos que a gente servia a um Deus vivo. Voltamos para a presença do Senhor. Firmamos novamente os pés na rocha. Perguntamos a Deus quais seriam os passos que a gente precisava dar para que o nosso casamento fosse novamente restituído, para que o amor voltasse a reinar entre nós e não a discussão. E assim foi, alguns anos, alguns dias, e hoje, para a honra e glória do Senhor, vivemos algo extraordinário no nosso casamento. Outra experiência que eu tive também, não sei se é de conhecimento de todos, eu sou um vendedor, eu sou um representante comercial autônomo, como tal eu vivo de venda e comissão. Há uns tempos atrás, o melhor cliente que eu tinha, que eram os supermercados Fonte, foi vendido para uma grande rede, BH, todo mundo conhece. Fonte era o meu melhor cliente. Às vezes chegava a representar 50% da minha venda total no mês. Quando o Fonte foi vendido, a compra passou a ser centralizada em Belo Horizonte. Acho que é Belo Horizonte. Mas enfim, não era mais a minha. Eu perdi quase 50% da minha venda num mês bom, às vezes até mais. E o mais engraçado de tudo, amado, eu me lembro que eu comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar o Senhor, comecei a pedir ao Senhor, envia recursos. Meu Deus, eu já estava na presença do Senhor nesse momento. Estava assustado com a situação, mas não estava desesperado, eu estava confiando em Deus. E eu me lembro que um determinado dia, a minha gerente me ligou e falou assim: estou indo aí na sua cidade. Aí eu falei: graças a Deus, Deus está enviando socorro. E aí visitamos alguns clientes e tal, rodamos para aqui, para lá. Aí no final do dia ela falou comigo assim: seu problema está fácil de resolver. É só você substituir o cliente. Eu olhei para a cara dela e falei assim: você deve estar brincando comigo. Como que eu vou substituir um cliente do tamanho do Fonte? Se esse cliente existisse, certamente eu já estava atendendo ele. Concordam comigo? Como eu disse para vocês, eu era um representante comercial, eu sou um representante comercial, eu vivo de venda. Se eu não vender, eu não tenho comissão. Então, os irmãos concordam comigo que é interessante para mim eu ter um cliente grande dentro da cidade e eu não atendê-lo? Eu estou lá todo dia batendo na porta dele, meu irmão. Se precisar, eu boto meu colchão lá e vou lá e durmo. Eu sou enjoado nesse sentido, meus clientes sabem disso. Mas eu orei muito ao Senhor. Eu falei: Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Se o Senhor tirou isso de mim, lá na frente eu vou entender. E comecei a orar, comecei a buscar. Sabe o que o Senhor começou a fazer? Eu tinha uma série de clientes inadimplentes, clientes que já há muito tempo não compravam da empresa por conta de problema de inadimplência. A minha inadimplência começou a cair absurdamente, amados. Eu tinha dia que eu abria assim o meu tablet, o meu sistema, eu abria assim 70 mil de inadimplência. Aquilo começou a cair. Cliente que mais de 2, 3 anos que não me ligavam. Tiago, estou precisando comprar, vem aqui. Eu, o número dele já não estava nem mais salvo no meu celular. Quem está falando? Pô, sou eu. Tá, beleza, estou indo aí. Amados, em pouco tempo, para a honra e glória do Senhor, Fonte não faz nenhuma falta para mim hoje. Hoje eu vendo muito mais do que eu vendia na época do Fonte. Incrível, amados irmãos, mas é verdade. Simplesmente porque eu confiei no Senhor. Não tomei atitudes erradas. Busquei naquele que era a minha rocha. Podia ter desesperado,
Podia ter feito como muitas pessoas que às vezes aplicam dinheiro em coisas erradas. Quando dá errado, o que faz? Porque confia no dinheiro. Aí pega, às vezes comete suicídio, some no mundo. Por quê? Porque não confiam em Deus, confiam no dinheiro, confiam no poder das coisas que o dinheiro dá. Mas existe, amados irmãos, uma rocha. E essa rocha, ela é inabalável. E essa rocha se chama Jesus Cristo. E está disponível para nós. O que eu preciso fazer? Fincar meu pé nela. Botar o pezinho ali, ó. Senhor, eis-me aqui. Deixa vir o vento, deixa vir a chuva, deixa vir a enxurrada. Eu vou vencer para a honra e glória do nome do Senhor, porque o Senhor me fez uma promessa, que no mundo eu teria aflições, mas que eu venceria todas elas para a honra e glória do nome do Senhor. Entenda, amados, não é sorte, tem a ver com as escolhas e as renúncias que eu faço. Renunciar o quê? Renunciar às coisas que me são oferecidas neste mundo. Às vezes a gente vê pessoas trocando a bênção do Senhor por momentos, por alegrias passageiras. Nós vemos homens que são de pais de família, homens que são casados, trocando bênção por coisas erradas, por momentos numa tela de celular. Vemos jovens que trocam a presença do Senhor por uma noite de barzinho sentado, rodado de cerveja. Vemos mulheres que trocam a presença do Senhor por amigas que admiram outros homens que não são os seus maridos. Amados, isso é errado. Isso é estar firmado sobre a areia. Está ali, mas não tem firmeza. Uma hora o vento vai bater. A sua casa pode até estar formada. Você pode estar até uma vida muito boa. A princípio, está tudo muito lindo, está maravilhoso. O sol está raiando, que coisa linda. Os passarinhos estão cantando. Mas o tempo fecha, amados irmãos. Em um determinado momento a chuva vem. E aí onde está a sua casa? Onde estão os teus pés? Aonde eu estou firmado? Não seja negligente, amados irmãos. Não seja negligente com a tua vida. Você está correndo risco de perder a salvação. Não está em Cristo é certeza de que em um determinado momento da sua vida vai ruir. Tenha certeza disso. Posso te afirmar isso com clareza. Passei por muitos problemas na minha vida, e em todos eles, quando eu não estava na presença do Senhor, a gente chega a pensar coisas que não é bom nem falar. Mas às vezes passamos por problemas muito maiores do que passamos lá atrás. Mas o simples fato de ajoelhar, de orar, de ter uma intimidade com o Senhor, de gastar ali 10 minutos do meu dia chorando, foi falado aqui ontem a respeito do choro, chorando, colocando meus problemas diante do Senhor, aquilo traz um alívio tão grande para a gente, e traz uma certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então não seja negligente, amados. Não seja negligente. Essa atitude coloca em você um prazo de validade. Escute isso. Ser negligente com o Senhor é uma atitude que te coloca um prazo de validade. Me pergunta, até quando? Até quando? Coloca para nós aí, por favor. Mateus 13, 20 a 23. Mateus 13, 20 a 23. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra de Deus, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60, 30 por 1. Amém? O texto fala de duas sementes que foram
semeadas. Uma sobre a pedra, que até tinha um pouquinho de terra, e uma entre os espinhos. Amados, entenda, é a mesma situação da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. O crente, que muitas das vezes vem à presença do Senhor, sente o famoso arrepio. Ai, que coisa linda, o louvor falou comigo, eu arrepiei todinho. É gostoso demais sentir o arrepio. Mas e aí? Você buscou intimidade, você foi lá no profundo, você pagou um preço, acordou pela madrugada, colocou sua vida diante do Senhor. Não, ficou só no arrepio, ficou uma coisa superficial. A Bíblia fala que veio o que? Veio o sol, castigou, a planta não tinha raiz, ela morreu. Fala depois a semente que até germina, mas germina entre os espinhos. Ela até cresce, você até tem uma certa intimidade com o Senhor, você até tem uma certa experiência com o Senhor, mas os espinhos são as ofertas deste mundo que muitas das vezes vêm para sufocar a nossa vida. Eu troco uma vida com Deus sobre um momento de prazer neste mundo. Eu troco uma vida de intimidade com Deus por prazeres da carne. E aí o que acontece? Eu sufoco e morro, porque não tem raiz, não cresce. É a mesma situação da casa sobre a rocha. Então, amados irmãos, não ter terra, não ter raiz, sem intimidade, a casa cai. Não são as circunstâncias, é o alicerce, é a raiz. O que me faz diferente das pessoas deste mundo, que não conhecem o Senhor, é aonde eu estou firmado. Os mesmos problemas que eles passam, eu passo também. O mesmo problema que você passa, o seu vizinho passa. Problemas políticos, problemas com saúde, problemas familiares, problemas com filhos, problemas na escola, problemas no trabalho. Todos temos algum tipo de problema. Mas aonde eu estou firmado? Aonde eu criei raiz? Não é, amados irmãos, as circunstâncias. São as escolhas e as renúncias que me fazem ser firmes na presença do Senhor. Onde tem estado o seu alicerce? Onde está as suas raízes? É a pergunta que o Senhor tem feito para nós nessa noite. Uma casa sobre areia, uma planta sem raiz, é a mesma coisa que um crente sem vida espiritual. É a mesma coisa que você vir sentar todos os dias no banco dessa igreja e não conhecer o grande autor da sua vida, não conhecer o grande amor de Deus para você. Se lembre, num determinado momento, a tempestade vai vir, e aonde está os seus pés? Onde estão os teus pés? E se eu não vejo o alicerce, amados irmãos, como eu sei que ele é bom? Como eu sei que a minha base é boa? Quem entende de construção aí, temos alguns irmãos que sabem disso. Como eu sei que a base para que eu vou construir é boa? Me lembro quando eu estava construindo a minha casa, lá no Alto Morro, lá nas Três Cruzes. Geralmente quando se constrói em barranco, não tenho muita intimidade com isso não, mas eu sei que me foi falado, geralmente quando se constrói casas em barrancos, barranco geralmente é terra dura, correto? Não é? Irmãos aí que entendem de construção, é isso mesmo? Geralmente é uma terra mais dura. Aí gasta-se menos com ferragem, correto? Porque se a terra é mais firme, gasta-se menos com ferragem. Aí fui abençoado quando eu construí a minha casa, no barranco, mas o barranco que eu comprei era um formigueiro gigante. Sério, toda a ferragem que foi calculado para a construção da minha casa foi gasto na fundação e mais um pouco. Por quê? Precisava fazer uma fundação firme. A terra não era boa, era terra de formigueiro. Ele jogava a cavadeira assim, lá no fundo ela descia, assumia na terra. Aí o pedreiro me chamou e falou assim: ei, preciso comprar mais ferro. Falei, fazer o quê? A gente tinha começado a obra, então vamos lá.
Então, amados irmãos, o que me faz conhecer é a minha base. Quando eu venço as provas, as decepções, as tentações, olha o texto que nós falamos, que nós lemos, quando vem a chuva forte. E aí, amados irmãos, quero dizer para você, e guarde isso que eu vou falar, nem tudo que vem do alto é só bênção. Às vezes a gente vem e busca, eu quero uma bênção, eu quero uma bênção. Aí o Senhor vai e te envia uma prova. Mas por que o Senhor muitas das vezes te envia essa prova? Já falei. Para ser aprovado. Repete, por favor, as provas são para te aprovar. O deserto te dá alicerce e estrutura para te preparar para coisas maiores. Então, muitas das vezes essa chuva veio para testar se a base daquela casa era forte. Por quê? Seguimos adiante. Veio a chuva forte, a prova do Senhor. Mas logo depois veio os ventos de redor. E aí, amados irmãos, o vento muitas das vezes derruba. Um vento forte derruba uma casa. Vento ao derredor. Quando eu não tenho uma vida espiritual, amados irmãos, muitas das vezes esse vento ao nosso redor, sabe o que significa esse vento? São as pessoas que às vezes estão à nossa volta, famílias, amigos, irmãos de igreja. São as pessoas que muitas das vezes são aqueles que dizem assim: me apunhalaram pelas costas. Alguém já ouviu essa expressão? Nossa, confiei em fulano, fui apunhalado pelas costas. É o vento. Eu fui dar paz do Senhor, meu irmão ali, ele virou as costas, foi embora para casa, eu fiquei chateado, vou sair da igreja, não volto mais lá. Hein? Cuidado, amados irmãos. Tenha uma vida estruturada no Senhor para que isso não afete, não abale a sua fé. É isso que o Senhor faz conosco. Quando eu tenho uma vida firmada na rocha, essas atitudes não vão me incomodar. Porque muitas das vezes eu tenho essas atitudes com as pessoas. Então a gente precisa entender que existem momentos de chuva, existem momentos de vento. E às vezes eu posso ser o vento, como eu também posso receber o vento. Mas o importante é que os meus pés estejam fincados sobre a rocha, para que eu não fique chateado, para que eu não me sinta dolorido com uma má resposta que muitas das vezes um irmão me dá, para que eu não deixe a minha casa ruir e perder. E aí, amados irmãos, também fala sobre as enxurradas. E aqui é algo preocupante. O que é enxurrada? É aquilo que vem de baixo. Uma enxurrada muitas das vezes ela vem arrastando consigo pedra, pau, sujeira, lama, e aonde passa faz o estrago. Acabamos de ver isso lá no Rio Grande do Sul, cidades sendo devastadas. E aí eu pergunto, qual que é o objetivo do inimigo para as nossas vidas? Roubar, matar e destruir. Ele lança essa enxurrada sobre as nossas vidas várias vezes. E ele vem, amados irmãos, ele não vem para que você passe um momentinho de luta, não, ele vem para te arrastar com ele para a lama. Se você é um servo de Deus, amados irmãos, a importância de você ter os seus pés firmados na rocha é justamente sobre isso. Porque quando a enxurrada vem, ela vem para te arrastar, ela vem para te levar para aquele meio, ela vem para demandar tudo, para matar, para destruir, para que a casa não fique mais de pé. Então eu preciso sim estar firmado. Caminhando já para a conclusão, convido os irmãos do louvor para estar subindo. Não há meio termo, amados irmãos. Não há meio termo. Ou eu estou na rocha, ou eu estou construindo sobre a areia. Coloque para nós, por favor, Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe, amados irmãos, nenhum outro nome em que sejamos salvos. É Jesus. É Jesus. Não transite, amados irmãos, no caminho largo só porque é cômodo. Não ande, não fique brincando com o pecado. O caminho estreito é difícil, é cheio de pedra, é difícil, amados irmãos, mas é nesse caminho difícil que Jesus está. É nesse caminho difícil que quando vier a tempestade, porque, amados irmãos, tempestade não só vem no caminho fácil, não, no caminho difícil, não. Tempestade muitas das vezes vem no caminho difícil. Ou vocês acham que nós vamos viver tardes de primavera o resto da vida? Todo dia eu vou abrir, o sol vai estar lá brilhando, os passarinhos vão estar cantando, vai estar tudo lindo, maravilhoso. Eu vou olhar para minha mulher e falar assim: amor, te amo. Mas vai chegar um dia à noite que às vezes vai faltar um dinheiro, vai ter um problema, vai ter uma conta para pagar, a gente vai estar sem recurso. E aí entra o problema, entra a discussão. Como dizia um conhecido meu, quando a gente casa, muitas das vezes a gente muda o sobrenome. Tiago, conta de luz. Tiago, conta de prestação de carro. Tiago, é assim na vida da gente, amados. Mas existe algo que eu preciso ter, que é Jesus do meu lado. E eu só conheço Jesus andando no caminho estreito. Ele é a única forma para eu ser salvo. Este é o caminho. Eu preciso estar com Ele. A tempestade vai chegar. Pode ser difícil, mas Ele é sim o único caminho que vai te levar à salvação. Ele é o único caminho que vai fazer você deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que no outro dia você pode ter milhões de contas a pagar, você pode ter problemas como saúde, você pode ter problemas financeiros, você pode ter problemas familiares, mas eu tenho Jesus comigo, e Ele é o meu recurso para todos estes problemas, amados. Aonde está esse recurso? Em Jesus. Não negocie com o pecado, meu irmão. Não queira andar no caminho largo simplesmente porque é cômodo para você. Viva uma vida de santidade. Faça a escolha correta de fincar os seus pés sobre a rocha. Faça a melhor escolha. Pratique aquilo que o Senhor tem falado contigo nessa casa. Porque a hora que a tempestade vier, você vai dizer: vai passar. Eu posso dormir chorando, mas eu vou acordar glorificando o nome do Senhor. É sobre isso, amados irmãos. Vamos cantar um louvor nessa.